Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o terceiro domingo do tempo comum do ano de 2021 e hoje nós reiniciamos a leitura do evangelista que nos acompanhará ao longo dos domingos do tempo comum deste ano, o evangelista São Marcos. Se nos domingos do tempo comum de 2020 foi São Mateus, este ano nós veremos São Marcos. E hoje, no primeiro capítulo de São Marcos, versículos 14 a 20, vemos o início do ministério de Jesus e suas primeiras palavras. São as primeiras palavras do Senhor. Se nós somos católicos, é porque nós nos decidimos por ser discípulos de Jesus. Eu sempre digo e repito, nós podemos até ter sido batizados pelos nossos pais, pela vontade dos nossos avós, ir à igreja, às vezes meio forçados quando éramos crianças, mas na vida adulta, nós adultos na fé, nós não estamos na igreja por causa dos nossos pais ou dos nossos avós. Nós decidimos aqui estar. E se somos católicos e participamos da Santa Missa, estamos na igreja, é porque de fato, publicamente, neste serviço público, na Santa Missa, nós dizemos, eu sou discípulo, discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. E o discípulo é aquele que ouviu a voz do Senhor, que o segue e faz aquilo que ele pede. O Senhor hoje diz, cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede, acreditai no Evangelho. Com essas palavras, nós sabemos aquilo que está a acontecer ao nosso redor. O tempo se cumpriu, chegou. Sim, porque aquele que era prometido, aquele que foi o prometido de Israel, o Messias esperado, aquele que traria e restauraria a paz a todos os povos, que cumpriria as promessas e o desejo das nações, tudo aquilo que Isaías prometera, que Deus prometera por meio do profeta Isaías, em Cristo, o ungido, Cristo significa ungido e também significa Messias, é a mesma palavra, tudo se realiza, Ele está presente. A palavra presente, ela é muito boa para nós. Ela fala do tempo presente, não é? Nós estamos no presente, não no futuro, nem no passado, mas também do espaço. Estamos presentes aqui. O tempo chegou. Ele está presente conosco agora. Este é o tempo. Em língua portuguesa dizemos, o Senhor esteja convosco, e respondemos, Ele está no meio de nós. Chegou o tempo, cumpriu-se o tempo. Nós não estamos a esperar que algo venha a acontecer. Nós não estamos esperando que as coisas melhorem no futuro. Nós somos os discípulos daquele que está entre nós e nos chama a segui-lo hoje. Está próximo o reino de Deus. Neste tempo, no tempo presente, em 2021, nós reconhecemos que o reino esperado, onde os valores de Deus e de Cristo Jesus se fazem presente, ele está próximo. E também depende de nós, depende do nosso sim. O que é preciso fazer? Convertei-vos e acreditai no Evangelho, na boa notícia que o Senhor Jesus, presente no meio de nós, veio anunciar. Nele, os valores deste reino se fazem presente. Nele nós vemos, de modo concreto, tudo aquilo que ele nos disse. No Evangelho de Marcos, nós vamos ver, ao longo deste ano, que tudo que Jesus faz é o que ele falou. E tudo que ele fala é o que ele faz. A grande pergunta deste Evangelho para o nosso ano é: quem é Jesus? Se desejamos segui-lo, temos de ser capazes de dizer quem é Ele. E descobrindo aos poucos quem é Ele, caminhando atrás do Mestre, buscando, vendo o que Ele faz, onde Ele está, a quem Ele se dirige, quais são suas ações libertadoras, quais são as suas palavras libertadoras, como o reino que está próximo começa a ser vislumbrado nas palavras e obras de Jesus,
Ali, seguindo o Senhor, nós vamos descobrir quem Ele é. E nós não vamos descobrir quem é Jesus ao ouvir falar de Jesus. Nós só descobrimos na prática, seguindo, vendo, ouvindo, praticando, fazendo o que Ele diz, fazendo o que Ele faz. Nós vemos em Marcos, que não só as primeiras palavras de Jesus são nos apresentadas, mas também o lugar e o momento. Quando João Batista foi preso, diz o texto, naquele momento da história, quando João Batista, o precursor do Senhor, o primo de Jesus, é preso, Jesus parte para a Galileia. Vemos o lugar, o tempo e o lugar, a Galileia das Nações, um lugar não muito famoso, era a periferia de Jerusalém, era um pouco longe, distante, um lugar de passagem. Galileia das Nações, porque todos que faziam a rota do Império Romano pela Europa, passavam para ir ao Egito, passavam por ali, era um lugar de passagem. À beira do mar da Galileia, um grande lago, um lugar de gente pobre, simples, humilde, lugar desconhecido, com pescadores, pessoas que moravam longe do templo de Jerusalém, talvez muitos pastores naquela região, muitos doentes, porque os doentes ficavam à beira do caminho, pedindo ajuda aos viajantes. Lá é que Jesus desenvolve o início do seu ministério. No final do Evangelho de Marcos, após a sua ressurreição, no túmulo é dito aos discípulos, diz ao discípulo que vá a Galileia, que lá eles vão encontrar o Senhor. No início do Evangelho é a Galileia, no final do Evangelho, o início da missão dos discípulos, com o Senhor ressuscitado, é onde os discípulos também estão. Eles vão aonde estão os pobres, os doentes, os esquecidos do mundo. Esta continua a ser a missão do Senhor por meio da sua igreja. Nós sabemos o que somos chamados a fazer. Seguir o Senhor. Cumpriu-se o tempo. É no hoje da tua vida, da minha vida, que o Senhor deseja manifestar-se. Que o reino começa a manifestar-se e a mostrar-se ao mundo está próximo, quase ao toque da mão. Sim, nas nossas vidas, quando vivemos os valores deste reino, nós vamos aprender ao longo deste ano, seguindo Jesus. Quando de fato amamos, quando de fato perdoamos, quando vivemos pela verdade o desejo de Deus a nós, estar com Ele, sermos um só coração, sermos comunidade, temos olhos aos menos favorecidos, desejar a justiça, a equidade, desejar o bem de todos, entender que o Senhor veio a todos. Quando nós vivemos isso, o reino está próximo. Nós na Quaresma ouviremos daqui a algumas semanas, quando o Padre depor as cinzas na nossa cabeça, convertei-vos e acreditai no Evangelho. Essas primeiras palavras de Jesus. Sim, converter, mudar. Arrependei-vos, é a mesma palavra, mude daquilo que te faz estar longe de Deus, que te afasta dos teus irmãos, que te afasta das verdadeiras alegrias. O livro do profeta Jonas nos lembra essa história, Jonas, né? A cidade de Nínive, a cidade de pecadores, cidade que não pertencia ao povo de Deus, a qual Jonas, o servo de Deus, é enviado. E Jonas, nós sabemos da história anterior, ele foge, né? Ele não quer, ele não vai para Nínive. E aí nós sabemos da história, ele é lançado ao mar, um peixe, grande peixe, o come, depois ele é vomitado na praia, acaba indo a Nínive para anunciar que Deus irá destruir a cidade. Em 40 dias, a grande cidade de Nínive, 3 dias para atravessar aquela cidade. No primeiro dia, todos se convertem, todos mudam de ideia, todos fazem sacrifício pelo Senhor, todos mudam. E Deus, diz o texto, se arrepende do mal que iria fazer. Nós sabemos do resto da história, Jonas não gosta muito, porque ele estava dizendo o que Deus faria, mas os estrangeiros, aqueles que eram mal vistos, a cidade de Nínive, a cidade dos pecadores, se arrepende, muda. O Deus que desde lá, no Antigo Testamento, diz que veio para
todos, para os pecadores. Eles só precisam ouvir, ver na vida do justo a mudança, o reino dos céus. Queridos irmãos e irmãs, depende de nós. Você deseja seguir o Jesus? Essas são as palavras. O reino está próximo. O tempo se cumpriu. Na tua vida, muda, arrependa-te, converte o teu coração. Acredita nesta boa notícia do Senhor que nos ama, que morreu por nós, que nos chama a amar também e a doar também as nossas vidas pelos outros. Logo após disso, Jesus viu Simão, seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, e os chamou: vinde comigo, eu farei de vós pescadores de homens. Vinde comigo. Depois viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai e ele chamou-os. E eles deixaram logo o pai no barco e seguiram Jesus. Que nós também, hoje, ao ouvir o Senhor nos chamar, que nós decidamos mudar de vida, segui-lo. E que o reino dos céus, ele seja visto, próximo nas nossas vidas, sempre que nos amamos uns aos outros, que nos perdoamos uns aos outros, que vivemos pela verdade, pela bondade e pela justiça do reino dos céus. Amém.